Olá, meus alunos do sexto ano, nós vamos estudar hoje adição e subtração de números fracionários. Relembrando um pouco da semana passada, quando os denominadores são iguais, nós não temos problema, não é assim? Porque se os denominadores são iguais, o nosso inteiro ele foi dividido em partes iguais. Veja, se eu tenho 1/2 e eu vou acrescentar 2/2, o meu objeto foi dividido em partes iguais, então eu posso somar os numeradores. 1 mais 2 são 3. E o que eu faço com o meu denominador? Vou repetir. Então, nós não temos problema, visto da semana passada, né? Se fosse uma subtração, 7/4 menos 3/4. Vejam que o meu todo também foi dividido em 4 partes. Se os meus denominadores são iguais, eu vou trabalhar apenas os numeradores. 7, fazendo a retirada de 3, sobrarão 4. Denominadores iguais, eu vou apenas repetir. Então, nós vimos isso na nossa aula da semana passada. Hoje, nós vamos ver quando esses denominadores forem diferentes. Aí, nós vamos lembrar que nós já estudamos frações equivalentes. Frações que são escritas com números diferentes, mas que eles têm o mesmo significado, né? Eles vão também relacionar. Se eu tenho aqui a fração 1/2 e eu quero uma fração equivalente ao meio, basta que eu multiplique o numerador e o denominador igualmente. Se eu multiplicar aqui por 3, uma vez o 3 é 3 e 2 vezes o 3 é 6. Se eu quiser multiplicar aqui por 4, numerador e denominador, uma vezes o 4 é 4 e 2 vezes o 4 são 8. Se eu quiser ainda multiplicar por 5, numerador e denominador, uma vez o 5 e 2 vezes o 5. Significa dizer que 3/6 é escrito diferente, mas ele representa a mesma parte do inteiro. 3/6 é equivalente a 1/2. 4/8 é escrito diferente, mas ela é equivalente. Ela representa as mesmas partes do inteiro. Mas eu não estou entendendo. Olha só, se eu tenho um objeto e eu divido ele em duas partes, estou pegando uma. Isso aqui é a minha fração 1/2. Vou pegar agora, para representar, a fração 3/6. O que é 3/6? Olha só. Eu vou pegar aqui o meu objeto, vou dividir em 3 partes. Tá certo? Depois vou dividir em 2. Então, aqui eu vou ter 3/6. Vou colorir 3. Vejam que essa parte do inteiro corresponde a essa mesma parte do inteiro. Metade do meu objeto foi pego. Se eu pegar essa daqui, ó, 5/10. Vejam que eu estou tentando aproximar o desenho um do outro, porque eu não posso comparar desenhos de partes diferentes, tá certo? 1, 2, 3, 4 e 5. Vou partir aqui ao meio. Vou pegar 5 de 10. Aqui eu tenho 10 pedaços. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E vou colorir 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vocês conseguem perceber que esse pedaço corresponde a esse pedaço, que corresponde a esse pedaço, e que o meu objeto todo, olha só, significa dizer que essas frações, elas representam a mesma parte do inteiro, mesmo sendo com números diferentes, mas elas representam. Mazinha, você falou que a gente vai estudar adição de números fracionários e subtração. Por que a gente está vendo frações equivalentes? Porque nós só podemos somar ou subtrair se os meus denominadores forem iguais. Portanto, eu vou precisar dessa estratégia para calcular com denominador diferente. Assim como eu posso multiplicar por números iguais para encontrar frações equivalentes, eu também posso dividir por números iguais. Se eu pegar a fração 5/10 e dividir por 5, veja que 5 dividido por 5 é 1 e 10 dividido por 5 é 2. Se eu pegar essa fração aqui, ó, e dividir ela por 4,
4 dividido por 4 é 1 e 8 dividido por 4 é 2. Se eu pegar essa fração e dividir por 3, 3 dividido por 3 é 1 e 6 dividido por 3 é 2. Então, assim como eu posso multiplicar por números iguais, numerador e denominador, eu também posso dividir igualmente, né? Numerador e denominador. Baseado em frações equivalentes, nós vamos ver agora nosso primeiro exemplo de adição de números fracionários de denominadores diferentes. Se eu tenho aqui, 3 meios e eu quero adicionar 3 terços, eu vou observar que os meus denominadores são diferentes. Então, eu vou ter que encontrar uma fração equivalente na primeira e na segunda fração, cujos meus denominadores sejam iguais. Para isso, vocês têm que olhar para os denominadores e visualizar um denominador comum, um múltiplo comum. Quem seria um múltiplo comum entre 2 e 3? 6. Concordam? Que 2 multiplica um número que dá 6 e 3 multiplica um número que dá 6? Quem seria? Aqui seria o 3, né? Se eu multiplico o denominador, eu tenho que multiplicar o numerador também. Quem eu multiplico o 3 que dá 6? O 2. Multiplico o denominador e o numerador. 3 vezes o 3 são 9 e 2 vezes 3, 6. 3 vezes o 2 são 6 e 3 vezes 2, 6. Agora, meus denominadores são iguais. Agora, eu posso somar os numeradores e repetir o denominador. 9 mais 6 são 15. Observem que quando meus denominadores são diferentes, eu tenho que procurar frações equivalentes de denominadores iguais. A mesma coisa acontece com a subtração. Quando eu vou calcular uma subtração de denominadores diferentes, eu também vou ter que observar... Não, vou colocar aqui números diferentes para... Olha só. Vejam que 4 e 5 são denominadores diferentes. Então, eu vou pensar num múltiplo de 4 e de 5 para que eu venha a ter um denominador comum. Se eu multiplicar essa fração aqui por 5, eu vou ter o meu denominador 20. 4 vezes 5, 20. E se eu multiplicar essa fração por 4, 5 vezes 4, 20. Então, eu vou... Olha o que eu fiz. Eu multipliquei a primeira por 5 e multipliquei a segunda por 4. 6 vezes o 5 são 30. E 1 vezes o 4 é 4. Meus denominadores são iguais, então eu posso resolver. Repito o denominador. 30, fazendo a retirada de 4, eu vou ter o quê? 26. 26 vinte-avos é a minha fração resultante da subtração de 6 quartos menos 1 quinto. O que vocês vão fazer agora? Rever esse vídeo mais de uma vez. Praticar, porque matemática e prática são palavras também equivalentes. Um forte abraço, me procurem se tiver dúvida e até a próxima.